Durante as comemorações dos 66 anos da primeira Igreja Batista de Bacabal, o pastor e escritor Sandro lançou 2 novas obras que prometem impactar a comunidade cristã com suas mensagens profundas e inspiradoras. O lançamento ocorreu no templo da igreja, onde um grande número de fiéis esteve presente para prestigiar o evento. Bom, eu gosto muito de escrever sobre a área que eu atuo, que é o Ministério Pastoral e Educação Teológica. Então, os livros que eu já escrevi, eu escrevi 2 e um terceiro está em fase de edição. Eu trato sobre o Ministério Pastoral, sobre seminaristas, sobre missões, sobre evangelistas. Eu falo daqueles que são vocacionados. Falo dos desafios, da pós-modernidade, o que ela representa para o Ministério Pastoral e para os demais vocacionados. A minha intenção é sempre dar um pouco de ferramenta para que os pastores possam ser não só bem-sucedidos naquilo que eles falam, mas também que eles sejam bem-sucedidos com aquilo que eles transmitem e que as pessoas possam compreender, né? Então a minha ideia é sempre escrever dando ferramentas para os pastores serem mais claros naquilo que eles falam, de maneira que eles sejam melhor compreendidos e também tenham mais sucesso nos seus ministérios, né? Falo sobre o Ministério Pastoral na pós-modernidade. Esse livro é uma parte da minha tese de doutorado que eu fiz em São Paulo e ele tem exatamente a ideia de como o pastor deve enxergar o seu tempo, enxergar o seu contexto, o espírito do tempo, que é a palavra que eu uso aqui no livro, como ele deve lidar com as coisas que a pós-modernidade trouxe para esse tempo, né? Então eu trato bem disso nesse livro. E quais são os principais desafios que um pastor enfrenta na pós-modernidade? Especialmente o que eu falo bastante aqui é a secularização do mundo. A relativização das coisas, aquilo que é para um não é para outro, né? Quando a gente fala de pecado, o que é pecado para um não é pecado para outro. O consumismo, aqueles ismos que nós temos nos nossos dias pós-modernos. Isso eu trato aqui nesse livro. E aí, nesse aí que o senhor aprofunda mais essa questão? Isso aqui é um desdobramento do outro, né? E aqui eu falo para vocacionados em geral, né? Todos aqueles, inclusive líderes da igreja, que militam principalmente em igrejas de médio e grande porte, ou seja, as regiões urbanas, os perigos que as regiões urbanas oferecem para o cristão, para o líder, para a igreja. E aqui eu falo de alguns perigos urbanos que também estão na pós-modernidade e que são muito nocivos à vida do vocacionado. Eu trato aqui alguns perigos que estão aí na nossa sociedade que o vocacionado precisa prestar atenção para não ser envolvido por esses perigos e aí ser prejudicado no seu ministério. Pastor, é possível ser um cristão equilibrado em meio ao caos contemporâneo? Com certeza. É possível ser um cristão equilibrado em qualquer situação. É só observar a palavra do Senhor e ficar firme nela. O preço sempre muda. Em lugares onde o caos é maior, o preço é maior. Mas é assim que é. Nós temos que pagar um preço para sermos santos, puros e compromissados com o Senhor. Os participantes do evento puderam adquirir os livros em primeira mão e muitos aproveitaram a oportunidade para obter autógrafos e trocar algumas palavras com o autor. A recepção foi calorosa e a expectativa é que as obras alcancem um público ainda maior, contribuindo para o fortalecimento da fé e da vida espiritual dos leitores.